Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Obrigado por se juntar a nós, por nesse tempo que nós temos para fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, e tenho o privilégio, mais uma vez, de poder abrir as Escrituras e fazer um estudo. Hoje eu quero que nós pensamos um pouco sobre o nosso Deus, o quão grandioso Ele é, assim. Nós vivemos num mundo onde que nós temos um entendimento errado do nosso Deus. Satanás sempre, é claro, está tentando nos confundir, sempre está tentando colocar ideias nas nossas mentes. E por causa disso, nós temos uma imagem do nosso Deus, muitas vezes que é falho, muitas vezes que não é bíblico, muitas vezes que não é como o nosso Deus realmente é. Hoje eu quero que nós pensamos em dois aspectos do nosso Deus, para nos lembrar quão maravilhoso Ele realmente é para nós. Infelizmente, a humanidade, nós temos a facilidade, é claro, de ver um ao outro, e por causa disso nós focamos e até a nossa imagem de Deus é tirada das nossas circunstâncias, muitas vezes é a imagem que nós temos do nosso Pai. Muitos filhos, muitas pessoas, da forma que seu pai é, a forma que eles pensam de Deus. Então, se um pai abusa fisicamente os seus filhos ou bate na sua mulher, então aquela família muitas vezes tem uma imagem de um Deus raivoso, de um Deus cheio de ira, de um Deus que não nos ama. Infelizmente também tem aqueles pais que não estão presentes, que talvez vivem ainda no lar, mas não dão atenção para as crianças, não têm interesse na vida delas. Então nós muitas vezes crescemos num lar assim e depois até de adulto nós mantemos muitas vezes a imagem de Deus da forma que nós vemos o nosso Pai, da forma que o nosso Pai nos tratou. Mesmo que nós não percebemos isso, a humanidade ela tem uma tendência de colocar na imagem de Deus do seu próprio Pai. Então, hoje eu quero que nós pensamos sobre dois aspectos do nosso Deus, para que nós possamos consertar a imagem do nosso Deus corretamente. Aqui nós podemos ver em Efésios capítulo 2. Efésios 2, 7, a Bíblia diz: para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos mostrar as riquezas da sua graça. Eu quero que nós pensamos um pouco e nós meditamos um pouco sobre o aspecto da graça, a graça de Deus. Agora, o que significa graça? A graça é um favor não merecido. Graça é dando coisas boas para aqueles que não o merecem. A graça é ajuda divina. Então aqui, com a definição da palavra graça, nós vemos que é coisas que nós não merecemos. Sabemos que todas as coisas que nós temos aqui na terra, tudo que nós temos, a Bíblia nos ensina, toda boa dádiva, todo bom dom, tudo que nós temos de bom vem de Deus, vem dos céus, vem do alto. Então, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele, sim, mesmo nós pecadores, mesmo nós vivendo uma vida que não agrada a Ele muitas vezes, mesmo assim Ele nos dá o sol diariamente, mesmo assim Ele nos dá a chuva que nós necessitamos para poder crescer o nosso mantimento. Então, o nosso Deus, mesmo quando nós não vivemos para Ele, mesmo que o mundo ignora Ele, mesmo que o mundo não está ciente muitas vezes do nosso Deus, mesmo assim Ele nos dá as boas dádivas. Mesmo assim Ele é um Deus cheio de graça, um Deus que derrama suas graças nas nossas vidas, salvo e não salvo. Graças a Deus, quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, Ele nos dá algo que nós não merecemos, Ele nos dá o céu, a vida eterna. Então, nós vemos aqui um Deus que infelizmente no mundo muitas vezes é pensado como um Deus que nem uma onça escondendo numa árvore, preparando ou esperando para poder pular em cima daquela presa.
E muitas pessoas, eles têm um medo de Deus, e não o temor do Senhor, como a Bíblia nos ensina, mas tem um medo que Deus está procurando formas ou procurando razões para o destruir, ou razões para trazer castigo na vida deles. E sim, o nosso Deus é um Deus justo, mas justo não significa com raiva. Justo, sim, por causa da sua justiça, tem a penalidade sobre os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Por causa dos nossos pecados, sim, nós merecemos o inferno. E os nossos pecados têm consequências. E o nosso Deus é um Deus justo e sabemos disto. Mas a realidade é que o nosso Deus é um Deus de graça. Ele nos dá abundantemente, além do que nós merecemos, muito além do que nós merecemos. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Desde o nascimento de qualquer pessoa. Não importa o quão bom que nós somos, não importa quão santo nós chegamos a ser. Claro, aqui na Terra nunca poderemos ser perfeitos, mas não importa o quão religioso que nós podemos ser, não importa o quão justo que nós somos, a realidade é que a única coisa que nós merecemos é o inferno. Agora, nossa sociedade hoje, nós focamos nos nossos direitos, mas a Bíblia não ensina sobre os nossos direitos, a Bíblia nos ensina sobre as nossas responsabilidades. E o nosso direito é o inferno. Sim, temos direitos perante o governo e tudo mais, e dou graças a Deus pelas essas coisas, mas graças a Deus nós temos um Deus de graça, um Deus que nos dá não o que nós merecemos, mas Ele dá coisas além do que nós merecemos. Ele dá coisas boas para nós. Ele dá através da sua graça. Então, voltando aqui em Efésios capítulo 2, nós vemos para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No próximo versículo, em Efésios 2:8, nós também vemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós vemos a graça, porque pela graça sois salvos. Vemos que a salvação é pela graça de Deus, é um favor não merecido, não é algo que nós merecemos a salvação, mas é pela graça. Aqui é por meio da fé, mas a salvação em si é pela graça. Então nós vemos que Deus, Ele providenciou para nós, mesmo que nós, no nosso pecado, nós merecemos o inferno. Mesmo que nós vemos em Isaías 64 que a nossa justiça perante os olhos de Deus é trapos de imundície. Então, para Deus, nós não merecemos nada. Para um Deus puro, para um Deus santo, para um Deus perfeito, nós que somos pecadores, nós que somos imundos, nós que somos horríveis, um para com o outro e não pensamos e não somos puros, não somos santos. Mas Ele mostra a sua graça nas nossas vidas. Todo dia que nós acordamos e temos mais um dia de vida é a graça de Deus. Nós não merecemos mais um dia de vida. Toda vez que eu respiro um ar, é a graça de Deus que os meus pulmões ainda estão funcionando. Toda vez que eu posso ouvir o som dos passarinhos cantando, é a graça de Deus, porque eu não mereço. Deus é bondoso para comigo e Ele criou o universo e sim, foi para mostrar a sua grandeza, foi para mostrar do que Ele é capaz, mas nós também vemos nas Escrituras que muita da criação foi feita para nós desfrutarmos. Nós merecemos isso? Não. Mas Ele criou as montanhas para que nós podemos ir e ver as cachoeiras, e podemos ver o riacho, podemos ir para ver o oceano, e podemos ver tantas coisas. Ele não precisou fazer essas coisas, mas toda boa dádiva, toda coisa boa que existe nesse mundo, tudo vem de Deus por causa da graça de Deus. Então eu quero que nós pensamos e lembramos que o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus cheio de bondade para conosco, um Deus que realmente nos ama, um Deus que quer o nosso melhor. Infelizmente, nós pensamos, que nem eu já mencionei, que Ele é um Deus de ira, que Ele é um Deus que não quer o nosso bem. E por isso, tantas vezes, nós não confiamos na vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas acham que se eles fizerem a vontade de Deus, eles vão ser miseráveis. Eles não vão ter alegria, não vão ter gozo. A realidade é que a palavra de Deus nos ensina que o fruto do Espírito é gozo.
Então nós vemos que um dos frutos, né? Então nós vemos que o nosso Deus, Ele quer que nós vivemos uma vida. A Bíblia ensina que Ele veio para nos dar vida, Jesus veio para nos dar vida com abundância. Uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de gozo, uma vida cheia de paz e de amor, quando nós seguimos a Ele. E por isso que é tão importante que nós seguimos o nosso Deus e a vontade dEle para as nossas vidas. Porque o que Ele quer para as nossas vidas é melhor do que nós queremos para nós mesmos. E nós não percebemos isso, pensamos que a nossa vontade é a melhor vontade e que a nossa vontade vai nos dar satisfação e vai nos dar alegria e gozo. E nós buscamos essas coisas. Nós buscamos uma carreira para satisfazer um desejo de cumprir alguma coisa na vida. Nós buscamos certas coisas para satisfazer uma alegria ou uma paz nas nossas vidas. E quando nós buscamos por conta própria, nós estamos correndo atrás da nossa própria vontade, nós nunca conseguimos alcançar. Mas a graça de Deus, Ele pode nos dar todas essas coisas. E quando nós entendemos que Ele é um Deus de graça, e Ele nos dá coisas que nós não merecemos, boas coisas que nós não merecemos, nós então podemos confiar na vontade dEle. Nós podemos descansar seguros que quando nós estamos seguindo a Ele e fazendo o que Ele quer que nós façamos, vai ser a melhor vida possível para nós. Então, aqui no começo, eu quero que nós lembramos a graça de Deus. Ele é um Deus cheio de graça. Mas continuando, em Salmo 103. Salmo 103, versículo 8, a Bíblia diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Aqui a primeira palavra nós vemos misericordioso. E nosso Deus, Ele não somente é um Deus de graça, mas Ele é um Deus de misericórdia. Nosso Deus não somente nos ama, Ele não somente é um Deus justo, Ele não somente é um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, mas Ele é um Deus misericordioso. Então a palavra graça, como nós vemos, é favor não merecido, é dando boas coisas que nós não merecemos. Graça é não nos dando más coisas que nós merecemos. Então, misericórdia não é nos castigando, não é deixando que o que nós merecemos de mal sobre as nossas vidas ocorre nas nossas vidas. Então, o nosso Deus aqui, com esses dois aspectos dele, nós vemos que Ele dá boas coisas que nós não merecemos e Ele previne más coisas de ocorrer nas nossas vidas que nós merecemos. Todo pecado que nós cometemos tem o seu pagamento, tem o seu custo, tem o seu preço. É claro, sabemos que Ele nos oferece, através de Jesus Cristo, a salvação. E nós não merecemos ir para o céu, nós não merecemos a salvação. Então, através da sua graça, como nós já vemos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Então, Ele nos oferece algo, Ele nos dá algo que nós não merecemos. É uma coisa maravilhosa e não tem nada melhor do que poder viver o resto da eternidade junto com um Deus puro, um Deus santo, um Deus maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, na salvação, Ele não somente demonstra a sua graça, e não somente somos salvos por causa da sua graça, mas Ele demonstra a sua misericórdia, porque nós todos merecemos o inferno. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ali nós vemos que a misericórdia de Deus é não nos dando o inferno quando nós merecemos ela, mas a graça de Deus nos dá a vida eterna, mesmo que nós não a merecemos. Agora sim, Ele nos dá isso quando nós recebemos, quando nós aceitamos. Infelizmente, muitos no mundo não sabem primeiramente que Ele está oferecendo a salvação e outros não recebem a salvação, não aceitam um dom gratuito, não aceitam a graça e a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Tem certas pessoas que têm um orgulho e mesmo em dificuldade nas suas vidas, você pode tentar ajudar eles financeiramente, você pode tentar dar uma coisa para ajudar a vida deles, eles falam, não, eu estou bem. O orgulho deles não deixa que eles aceitam a caridade, não deixam que eles aceitam uma ajuda, não deixam que eles aceitam a mão de uma pessoa que está tentando ser um amigo e tentando ser bondoso para aquelas pessoas. E tem muitas pessoas que o orgulho deles acaba atrapalhando aqui na terra com o seu relacionamento um com o outro. Mas infelizmente, muito pior do que isso, tem pessoas que o orgulho deles não deixam que Deus os salve.
Eles falam, pensam, não, eu vou chegar para o céu por conta própria. Mas nós não conseguimos chegar por conta própria. Não tem como chegar por conta própria. Eu posso tentar pular a altura que eu quiser, mas eu nunca eu conseguiria chegar para a Lua. E o céu não é nem perto daqui. Na nossa justiça, se nós fôssemos comparar com um pulo daqui para a Lua, para mantermos a perfeição que nós necessitaríamos, para fazer as boas obras que nós necessitaríamos, vamos dizer, para chegar ao céu, é muito além do que pular daqui para a Lua. Não tem como a humanidade conseguir fazer isso. E Deus sabia disto. Nós pecamos e Deus sabia que não tinha como o homem restaurar esse relacionamento. Não tinha como o homem ser perfeito. Não tinha como o homem ganhar a salvação ou merecer a salvação. Não tinha como. Mas por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Ele sabia que nós não conseguiríamos por conta própria. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para vir para a terra e morrer naquela cruz em nosso lugar. Ele fez tudo para nós. Ele nos ama tanto que Ele não obriga nós a fazermos nada para sermos salvos. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o que Ele está oferecendo, a salvação. Nós todos merecemos o inferno. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, Ele oferece a salvação. E se você nunca tem aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, perceba e receba a graça de Deus. Receba o que Ele está oferecendo. Ele quer que você vá para o céu. Ele quer que você viva eternamente com Ele. Simplesmente aceitar aquele dom, aceitar aquele presente da salvação que Jesus Cristo ofereceu naquela cruz em nosso lugar. Em Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso Deus é um Deus cheio de graça, o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Note mais uma vez no versículo, Salmo 103, versículo 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Note todas essas coisas que está falando sobre o nosso Deus, é tudo grande, é tudo misericórdia, é longânimo, ele é maravilhoso. Mas nós podemos ver também no mesmo capítulo, versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então aqui nós vemos as misericórdias do Senhor é desde a eternidade. Nós não compreendemos o quão misericordioso Ele realmente é. Desde a eternidade passada que nós não conseguimos compreender. Ele criou o mundo 6.000 anos atrás, mas desde a eternidade passada, Deus não tem o começo. E desde a eternidade passada, desde o não começo dele, Ele é misericordioso, mesmo que nós não existimos ainda. Mas note o versículo, mas as misericórdias do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade. Então a eternidade passada até a eternidade futura, as misericórdias de Deus nunca cessarão. Elas nunca não existiram e elas nunca cessarão. Então nosso Deus é um Deus misericordioso para conosco, desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nós também vemos em Salmo 106, versículo 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Novamente, o salmista está dizendo, a sua misericórdia dura para sempre. E nós poderíamos ir através das Escrituras e ver versículo após versículo falando sobre a graça de Deus. Nós poderíamos ir versículo por versículo e tem dezenas de versículos falando sobre a graça e sobre a misericórdia. Mas hoje eu quero que nós pensamos, eu quero que nós lembramos que Deus é um Deus cheio de graça. Deus é um Deus cheio de misericórdia. E quando nós entendemos o nosso Deus corretamente, quando nós vemos que sim, o nosso Deus é um Deus de graça, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, nós podemos confiar nele. O mundo é um mundo cheio de ansiedade, o mundo é um mundo cheio de medo, o mundo é um mundo cheio de nervosismo e não é necessário.
Quando nós entendemos que nosso Deus, assim, nós devemos tentar agradar a Ele. E nós vemos aqui nesse versículo, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós devemos dar graças e louvor a Ele pela sua misericórdia. Mas como nós vemos em Salmo 103, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nós podemos ter a confiança que Deus, para nós que o seguimos, Ele é misericordioso e Ele não nos pune da forma tantas vezes que Ele podia. Ele é um Deus paciente e sim, nós pecamos e devemos pedir perdão pelos nossos pecados. E Ele é um Deus perdooso, Ele é um Deus que nos perdoa, Ele é um Deus que esquece os nossos pecados, como a Bíblia diz. Ou desculpa, não esquece, Ele não traz de volta a memória. Ele não traz para a nossa presença os nossos pecados. Ele é um Deus que não pode esquecer nada, mas Ele nunca lembra, Ele nunca nos lembra dos nossos pecados. Quando nós pedimos perdão, aquilo é no passado e nunca mais precisa ser relembrado. Mas nosso Deus é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia. E quando nós servimos a Ele, mesmo que nós caímos aqui, nós vamos cair ali, e nós vamos pecar, e nós vamos continuar até nós morremos e somos glorificados. Mas nós podemos lembrar que quando nós servimos a Ele, Ele é um Deus misericordioso. Ele segue as suas palavras, Ele é um Deus cheio de graça. Ele dá bênçãos e bênçãos e bênçãos nas nossas vidas. E quando nós confiamos nele, nós podemos ter a confiança que o amanhã está seguro, pois está na mão dele. Pois Ele é misericordioso e quando eu ando nele, a sua mão vai me proteger com a sua misericórdia. Quando eu ando com Ele, a sua graça vai me dar as bênçãos que eu não necessito, que eu não mereço. Mas quando eu estou com o meu Deus e o meu Deus está comigo, eu tenho bênçãos, eu tenho um prazer e nós devemos como nós vemos naquele versículo, louvai ao Senhor. Quando foi a última vez que nós paramos e nós adoramos ao nosso Deus, o louvando pela graça, pela misericórdia? Quando foi a última vez que você louvou a Deus pela sua salvação? Graças a Deus pelo aquele dia em 1978, que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Frequentemente eu louvo a Deus pelo aquele dia, pelo dia que Ele me aceitou como seu filho, pelo dia em que eu pedi perdão dos meus pecados e pela sua misericórdia, Ele não mais me vai lançar no inferno como eu mereço. E pela sua graça, Ele me deu a vida eterna e eu vou para o céu, onde eu também não mereço. Mas por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus, eu posso constantemente estar louvando a Ele. Nós precisamos parar e nós precisamos pensar e nós precisamos observar ao nosso redor e perceber as graças de Deus sobre as nossas vidas. Se nós simplesmente pausamos um pouco e paramos da correria do mundo, paramos da correria da vida e nós paramos para pensar o que Deus tem feito nas nossas vidas, nós vamos ver realmente a graça de Deus nas nossas vidas. E que nem eu já mencionei, o oxigênio, graça de Deus. A vida, graça de Deus. Tudo que nós temos de bom, todo bom relacionamento que nós temos, é pela graça de Deus. Tudo que nós temos, todas as boas memórias que nós temos, todo possível futuro bom que nós temos, é tudo pela graça de Deus. Tudo que nós não recebemos, que nós merecemos, é pela misericórdia de Deus. Então nós devemos parar e nós devemos louvar ao nosso Deus pela graça que Ele tem nos dado. Nós devemos pausar um pouco e observar ao nosso redor e perceber a bondade que Deus tem demonstrado nas nossas vidas. E quando nós vemos que o nosso Deus é tão bondoso para conosco, e quando nós vemos que a sua graça é abundante, quando nós vemos o quão misericordioso Ele tem sido para conosco, cada vez que nós pecamos, Ele poderia nos matar naquele instante e nos mandar para o inferno. Mas pela sua graça, nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós não precisamos nos preocupar com isso. Porque Ele já prometeu a vida eterna para nós. E nós nunca mais precisamos preocupar em perder a salvação, porque Ele é um Deus de graça. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós aceitamos a vida eterna, nós temos a promessa divina em que a sua graça vai nos sustentar para o resto da eternidade.
A sua graça nos salva do pecado, nos salva da morte, nos salva do inferno, nos salva do lago de fogo. E nós devemos o louvar, não esquecer daquele dia que Ele nos salvou, não esquecer que Ele é um Deus misericordioso, não pensar e deixar que Satanás coloque nas nossas mentes que Ele é um Deus preparado para nos destruir, para nos castigar. E sim, se nós pecamos, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus paciente e Ele espera que nós vimos a Ele pedindo perdão. E sim, se nós demorarmos muito tempo, Ele vai ter que trazer o castigo aqui na terra para as nossas vidas por causa do pecado, porque Ele é um Deus justo. Mas Ele é um Deus paciente também. Ele é um Deus cheio de graça, Ele é um Deus cheio de misericórdia. E o louvor que nós damos a Ele não é o suficiente. A gratidão que nós demonstramos pela graça que Ele tem nos demonstrado não é o suficiente. Nós devemos ser motivados a diariamente louvar a Deus pelo dia da nossa salvação. A diariamente estar louvando Ele e agradecendo Ele pela bondade daquele dia, do dia anterior. Que nós devemos a gratidão pela misericórdia e tantas vezes nós erramos e pecamos e fazemos coisas que a consequência poderia ser devastosa. Mas devemos dar graças a Deus que tantas vezes Ele para a sua mão julgadora sobre nós. Principalmente quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Agora sim, o pecado em si tem suas consequências. Se nós estamos fazendo drogas, ela vai destruir o nosso corpo. Mas mesmo assim, quando nós pedimos perdão, Ele é misericordioso. E Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele é um Deus de graça e muitas vezes Ele para até certas destruições que o corpo poderia receber pelas coisas que nós temos feito através do nosso próprio pecado. O nosso Deus é um Deus cheio de graça. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. E nós precisamos lembrar disto. Nós precisamos louvar Ele disto. Nós também temos o privilégio de poder demonstrar isso para as outras pessoas. Nós devemos compartilhar a graça redentora do nosso Senhor para a vida dos nossos amados, para a vida dos nossos amigos. Se nós temos parentes, se nós temos pessoas que ainda não são salvas, nós temos o grande privilégio de poder falar sobre a graça de Deus para a vida deles. Nós podemos falar sobre o sangue redentor de Jesus Cristo. Nós podemos falar para eles de como eles também podem ir para o céu. Se a graça é suficiente para nós, e nós vemos nas Escrituras que é, a graça é suficiente para eles também. Nós devemos trazer a gratidão para o nosso Deus e também nós devemos espalhar para o mundo a graça do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus. Espero que nós sejamos desafiados para louvar mais o nosso Deus por causa da graça e misericórdia dele. Espero que nós podemos espalhar para o mundo inteiro mais sobre a graça e misericórdia de Deus. E não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.